Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser diferente, vai ser uma resposta ao Bernardo Kister, que eu fiz uma pergunta para ele, deixei uma pergunta no comentário, onde ele falava sobre o Leonardo Boff. Não sou da teologia da libertação, mas sobre o assunto que ele estava falando, em parte ele estava certo, em parte ele estava errado. E deixei uma pergunta ao Bernardo que ele não conseguiu provar. Ele não conseguiu responder com provas, com base. Minha pergunta foi essa daqui. Apesar de Leonardo Boff não ser mais da igreja, desta vez ele está certo em relação ao diabo e errado em relação ao inferno. Desde quando o diabo é dogma de fé declarado pela igreja? Nunca foi. Ei, eu postei um vídeo sobre Leonardo Boff falando que o inferno não existe, que o diabo é uma invenção humana. Aí vem este cidadão aqui me dizer que crer na existência do diabo não é artigo de fé. Faça-me o favor. Aí ele vai me fazer algumas perguntas que agora eu vou usar esse vídeo para responder, porque não ia adiantar nada eu comentar num vídeo de merda desse. Anota o gênio da lâmpada. Anotei. Quem foi tentar Jesus no deserto? Você? Como se eu existisse há 2000 anos para tentar Jesus Cristo e estar vivo até hoje. Olha a pergunta aí, imbecil. Eu já tenho essa resposta em vídeo aqui. Ou vou deixar aqui nos comentários a resposta da primeira pergunta imbecil dele. Quem que é o pai da mentira? O Lula, você ou o diabo? Sua mãe. Se o diabo não existe, então o quê? Adão e Eva caíram por sua própria conta? Aí ele vai usar Adão e Eva, que nem existiram historicamente, para defender o diabo. A tua fé é em Deus ou no diabo? Porque eu não entendo esse fanatismo em defesa do diabo. Tem gente que quer muito mais defender a existência do diabo do que de Deus. Não entendo uma coisa desse. Inclusive, isso foi uma coisa condenada pelo Concílio de Latrão IV, o qual você usa para defender o diabo. Essa sua tendência herética é condenada pela igreja. E o caso de Jó? E os possessos? Aí ele já mistura tudo. Primeiro que em caso de Jó não se fala de diabo. Primeiro que Jó não é um livro histórico e não pretende ser. Se você pegar a Bíblia, ele acha que eu não leio a Bíblia, né? Olha o estado da minha Bíblia para te ter noção. Se tu pegar o livro de Jó, já na introdução vai dizer que o livro é uma história fictícia. Como é que o cara quer pegar um livro fictício para se fundamentar nessa porcaria que ele está falando? Aí ele pode falar, não, mas isso é o que está escrito na tua versão da Bíblia, que eu uso a versão Ave Maria, edição de estudo. Pode ser, mas segundo o Pontifício Instituto Bíblico de Roma, fundada pelo Papa Pio X, dirigida pelos jesuítas desde 1909, Jó é um poema lírico. Eu prefiro ficar com a igreja, não é um livro histórico, científico, real. Então não tem como tu usar isso como fundamento. E outra, eu perguntei aonde é que a igreja declara o diabo como um dogma de fé. Aí ele usa Jó. Jó não fala de diabo. Diabo é uma tradução grega, 270, que traduziram a palavra Satanás. Diabo não existe no Antigo Testamento original. No Antigo, se aparece a palavra Satã 15 vezes e o verbo satanizar 6 vezes. Algumas vezes ele é atribuído a Javé, ao próprio Deus, aos povos inimigos. Um erro de interpretação de quem não estuda. Aí ele já mistura, como se já não bastasse ele misturar diabo, que não existia no Antigo Testamento, a lenda do anjo rebelde, etc., com Satanás, agora ele vem falar de possessos que Jesus expulsou, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Onde está na Bíblia que Jesus expulsou Satanás ou diabo? Jesus expulsava demônios, que não tem nada a ver com diabo e Satanás, porque o Bernardo não sabe a diferença disso. Ele pensa que diabo, Satanás e demônio é a mesma coisa. Olha a estupidez. E a fala de Cristo em Mateus 25:41 sobre o diabo e seus anjos e a derrota de Satanás no último livro, no Apocalipse, que é mais, anota aí o Catecismo número 3. Sobre essa fala, afirmação ou visão de Jesus Cristo, que ele fala, vi Satanás cair como um raio do céu, etc. Já publiquei um vídeo sobre isso. Ele me perguntou, a resposta está aqui.
pode estar aqui ou na descrição. Se eu conseguir colocar aqui na tela para vocês. Vocês clicam e vão direto para o vídeo. Ou aqui na descrição do vídeo. É estúpido ele pensar que só ele sabe das coisas. Eu estudei também. Ele pensa que só ele estuda. Sobre o catecismo também já falei no meu último vídeo. Em um curso básico de demonologia em 4 videoaulas. Na última aula sobre ser dogma ou não, a existência e atividade do diabo e demônio, eu explico a questão do catecismo, que não é um livro dogmático. 328 fala da existência de anjos, em 391 em diante fala da existência de Satanás, de sua queda e outras coisas. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, definiu claramente a existência de Satanás e dos anjos caídos, e mais recentemente... Finalmente, ele cita o tão citado Concílio de Latrão, que o povo gosta de usar para defender o diabo. Esse pessoal se preocupa muito mais em defender o diabo do que Deus. Eu não entendo essa idolatria pelo diabo. Mas o concílio não se propõe a definir a existência ou não de diabo ou de anjos rebeldes. O dogma é que Deus criou todas as coisas boas, assim como está em Gênesis. Tudo que ele criava via que era bom, e quando criou o homem, viu que era muito bom. Então o dogma vem confirmar isso, que tudo que Deus cria é bom, e se existe alguma criatura que é mal, é porque se tornou mal pelo seu livre uso de sua liberdade, não tem nada a ver com definição da existência do diabo. O concílio cita a lenda de que houve o anjo rebelde que se revoltou e tal, etc., se tornou mal. Usa isso porque faz parte da cultura cristã de que houve um anjo rebelde que se revoltou com Deus, etc., e se tornou mal. E muitas pessoas estavam acreditando que esse anjo era um Deus mau, ou que Deus criou esse anjo mau. E o texto dogmático, que vai dizer que Deus criou todas as coisas boas, vai citar essa lenda para falar que mesmo que isso tenha ocorrido, Deus não criou nenhuma criatura má. Se existe, é por seu uso livre arbítrio. Essa é a intenção dessa afirmação dogmática. E não se realmente se existe um anjo que é dogma de fé, que o diabo é um anjo caído que foi expulso do céu. Isso não é dogma de fé. Aí ele vai citar o Concílio Vaticano II. Essa é a parte interessante, porque até aqui não tinha nenhuma novidade. Para mim, que já estudei esse tema há anos, tudo que ele falou até agora, zero novidade. Mas aí ele vem com que o Concílio Vaticano II confirma o dogma de que o diabo é um dogma de fé. Essa é uma novidade. Fui atrás para confirmar. Vamos ver a referência? Vaticano II, na Lumen Gentium número 50, confirmou. Esta verdade de fé é revelada, meus caros, na Escritura, na tradição, definida pelo magistério, atestada por exorcistas, relatada por santos e místicos, justificada por doutores e teólogos, presenciada em nossas vidas, mas nós devemos crer em você. Ah, sai pra lá, o sapirico. Vamos por parte. Primeiro, ele citou o documento do Concílio Vaticano II. Na Lumen Gentium, vamos lá, vamos ver o que está dizendo? Ele vai dizer que é no número 50. Eu já li o número 50, não fala de nenhum dogma em relação ao diabo, nem ao demônio, já que ele misturou as coisas. Olha o título do parágrafo que ele cita. Citou o número 50, a Igreja da Terra em relação à do céu. O que isso tem a ver com dogma de diabo ou de demônio? Não é muita burrice? Quem tiver esse documento aqui, leia o parágrafo 50 que ele falou, que diz dogmaticamente que o diabo existe, e confira. Eu só não vou ler porque são duas páginas aqui e eu não vou cansar o leitor. Até porque não tem nada sobre o diabo aqui. Eu posso mostrar aqui para vocês, aí vocês dão uma pausa aí para ler, tirar print, sei lá, para vocês mesmo lerem e observarem que não se fala dogmaticamente nada sobre o diabo, nem sobre a sua ação no nosso mundo. As únicas vezes que esse documento vai falar do diabo ou do demônio, como se fosse um anjo que foi expulso do céu, etc., são nos parágrafos 5,
quando vai citar Lucas 11:20 e Mateus 12:28, que já temos um vídeo explicando sobre essa citação. Vai citar no número 16, quando ele vai falar das pessoas que são enganadas pelo demônio. Também temos um vídeo explicando sobre isso. E o número 17, que vai falar sobre a confusão do demônio em relação à felicidade do homem. E claro, no 49, quando ele vai citar Éfesos 6:11, que vai falar sobre a armadura, que a gente luta contra as potestades, etc. Nenhuma novidade. E nada dessas citações são dogmáticas. Aí ele vai se fundamentar em exorcista. Olha que fundamento racional. O último documento da Associação Internacional dos Exorcistas do Vaticano, que é por onde os padres hoje em dia se especializam em exorcismo para poder fazer o exorcismo, etc., que foi publicado em 2022, ela vai dizer absurdos como, para diagnosticar se a pessoa está possuída ou não, ela tem que causar dor na vítima para saber se ela está possuída ou não. Se ela não sentir dor, é prova de que o demônio está nela. Que legal! Será que esses exorcistas, essa associação, desconhece hipnose, autossugestão, que consegue tirar a dor? Pelo amor de Deus, a mesma coisa os curandeiros fazem. Tiram a dor e deixam a doença. Tiram os sintomas e deixam a causa. Isso é prova de que é o demônio? Pelo amor de Deus, a gente o quê? A gente voltou para Idade Antiga, Idade Média, onde não conheciam ciência para afirmar esse tipo de imbecilidade? Padre Amorth, que é tão idolatrado por ser o maior exorcista que já existiu no Vaticano, autorizado pelo Vaticano e etc. Ele dizia que abuso sexual causava possessão demoníaca. Que absurdo é esse? Não é a própria igreja que fala, tá no Código de Direito Canônico, que o bispo local é que tem que autorizar um exorcista a fazer o exorcismo depois de excluir toda a causa natural e toda a explicação científica. Me diz, aonde é que essas afirmações da associação de exorcista, do Padre Amorth e etc., onde é que essas explicações excluem a explicação psicológica, psiquiatra, patológica e até parapsicológica? E a parapsicologia entra aqui, porque quando o exorcismo foi criado, ele era uma regra regional. Depois, a igreja, quando ela foi introduzir o ritual de exorcismo no rito romano, ela colocou exortamos, que significa recomendamos. Não é uma regra ou uma ordem disciplinar universal. É uma recomendação. Exortamos que os argumentos de possessão demoníacas são esses 3 fenômenos: manifestar coisas ocultas e distantes, revelar, manifestar força superior à idade ou aos costumes e falar línguas estrangeiras que a pessoa não saiba. Hoje a ciência sabe que revelar coisas ocultas é hiperestesia indireta do pensamento ou telepatia. Não tem nada a ver com o demônio nem com o sobrenatural, é paranormal ou extranormal. Manifestar uma força superior à idade ou aos costumes, sansonismo, plenamente natural, é um aproveitamento de todas as forças que a gente não usa no dia a dia. E falar uma língua estrangeira que a pessoa não saiba conscientemente, xenoglossia, o inconsciente é a melhor escola de idiomas. Mas naquela época não se tinha esse conhecimento científico que a gente tem indo, mas a igreja prudente sempre esteve ao lado da ciência, até porque a ciência é um dom de Deus. À medida que a ciência foi avançando, a igreja foi recuando e colocou lá no ritual romano, são sinais de possessão demoníaca. Avançou a ciência, a igreja teve que recuar. Talvez sejam sinais de possessão. Avançou a ciência, a igreja teve que corrigir. Não creiam facilmente que são os demônios. Avançou a ciência e a igreja tirou o ritual de exorcismo do ritual romano. Não existe mais exorcismo na igreja, no ritual romano. Avançou a ciência e Pio XI, na década de 60, tirou a ordem de exorcista. Até a década de 60,
haviam muitos padres que eram ordenados exorcistas. Depois disso, essa ordem deixou de existir, foi abolida. Não existem mais padres exorcistas. O que existem hoje são padres que fazem um curso de exorcismo e daí são chamados de exorcista. Mas não existem mais padres ordenados exorcistas. Citou tanto exorcista, Padre Quevedo era exorcista. Foi ordenado em 61 como padre exorcista. Em sua vida toda, acolheu muitos casos e nunca precisou fazer nenhum exorcismo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desde que existe, desde 1953 até hoje, nunca autorizou nenhum caso de exorcismo. Aí você vem dizer que exorcista é autoridade para falar disso? Ah, faça-me um favor. O parapsicólogo hoje substitui a figura do exorcista, porque até hoje, em pleno século XXI, 2024, exorcista acredita que fazendo dor na pessoa e ela não sentir é prova de possessão. Tu acha que um padre com essa mentalidade tá pronto para diagnosticar o que é demônio e o que não é? Faça-me um favor. Um padre parapsicólogo é muito mais capacitado do que um exorcista que faz esse cursinho lá no Vaticano. Como eu estou provando aqui para vocês, a igreja nunca definiu como dogma de fé o diabo. Então ninguém pode ser classificado de herege por negar a existência ou atividade do diabo, porque isso não é dogma de fé. Herege é quem nega um dogma de fé. E já que ele gosta tanto de citar textos bíblicos, etc., e documentos de igreja deturpado por ele, vamos ler o que diz na Constituição Dei Verbo, do mesmo Concílio Vaticano II. No número 12. Para descobrir a intenção dos agiógrafos, entre outras coisas, há que atender aos gêneros literários, dado que a verdade se propõe e se expressa de maneira diversas nos textos de diversos gêneros, histórico, proféticos, poéticos ou em outras formas de falar. Convém também que o intérprete pesquise o sentido que o agiógrafo tentou expressar e expressou em cada circunstância segundo a condição do seu tempo e de sua cultura. Aí ele vai falar de possessos, porque Jesus expulsou possessos. Era a linguagem e cultura da época. Naquela época, os gregos e romanos atribuíam certas doenças internas a um deus de segunda categoria, inferior às doenças internas, que não tinham um fator externo. As doenças externas, ninguém era chamado de endemoninhado, mas as doenças internas, um louco está possuído pela deusa Lua, então é um lunático, um endemoninhado. Um mudo, ele tem língua, mas não fala, então é um endemoninhado, está possuído pelo deus mudo. Os cristãos, como sabiam que só existia um Deus, como é que eu falar que Jesus estava expulsando outros deuses? Isso não faz sentido a nenhum. Então é o único momento na história bíblica que o autor corrige um erro científico da época. A Bíblia não corrigiu nenhum erro das diversas épocas em que foi escrita, mas nos casos das possessões, ela corrige, porque naquela época os judeus, subordinados ao Império Romano, aceitaram essa cultura pagã de que doenças internas eram causadas por daimon. A palavra grega daimon, que surgiu daimônio, demônio em português. Daimon, deuses de segunda categoria, inferiores. Então daí os autores, para não falar que Jesus expulsou deuses, falou que Jesus expulsou daimônia, em neutro. Para dizer que Jesus tirava, curava e sarava e expulsava coisas, em neutro. Essa é a tradução fiel para a palavra inventada daimônia. Palavra inventada pelos agiógrafos para corrigir a palavra daimon ou daimones, para não dizer que Jesus expulsava deuses, então dizer que Jesus expulsava coisas, porque não sabiam explicar naquela época. Não tinha medicina, psicologia, psiquiatria, parapsicologia para explicar o que era aquilo. Então colocava que Jesus expulsava coisas. Coisas, em grego, daimonia, que daí surgiu a nossa palavra portuguesa, demônio. Aí já fizeram uma salada de frutas, já pensaram que o demônio era o diabo, que o diabo era Satanás, fizeram esse erro de interpretação até hoje. E o Bernardo quer que eu acredite em falas de exorcista. Aqui, na minha arquidiocese de Belém, temos um padre ordenado exorcista com 85 anos, porque ele foi da época da ordenação de exorcista. O cônego Jaime Pereira é parapsicólogo.
e também é exorcista. Em toda a sua vida também nunca precisou fazer exorcismo. O arcebispo Dom Alberto, em toda a sua vida, nunca precisou o exorcismo aqui na arquidiocese. Até porque tem exorcista por aí, inclusive a Associação de Exorcistas lá do Vaticano acredita que magia, feitiço, usando a nossa a linguagem daqui, que a macumba, trabalho, despacho, etc., acontece, é possível, através do diabo, demônio, etc. Eles acreditam nisso, muitos exorcistas falam isso, mas não é isso que a igreja diz. A igreja, por exemplo, o bispo Manuel do Monte Rodrigues de Araújo vai dizer assim: a magia é impossível. Não pode o demônio ser evocado pelos homens. Não pode pactuar, ou seja, fazer pacto com o demônio eficazmente, nem expressamente, nem implicitamente. Não pode o demônio ajudar os homens, nem fazer prodígios. O demônio não pode fazer milagre, nem prodígio, nem nenhum fenômeno sobrenatural no nosso mundo. Quer por si, quer pelos magos. Ou seja, nem pelo poder dele, nem pelo poder dos feiticeiros, magos, etc. O demônio não pode fazer isso. Os fatos que se dizem feitos pelo poder dele, ou dos feiticeiros, etc., com o socorro do demônio, se forem reais, não passarão de efeitos meramente naturais. É um sucessor dos apóstolos aqui, Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, bispo do Rio de Janeiro. Quer outro documento? Vamos lá. Santo Alberto, conhecido, chamado O Magno, que nada mais foi professor de Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, vai dizer que todas as maravilhas que o povo atribui ao demônio ou são falsidades, ou seja, truque, fraudes humanas mesmo, ou são fenômenos naturais que você, Bernardo, e tantos exorcistas não sabem explicar. Se não sabem explicar naturalmente, então não explique. Ou são falsidades ou são fenômenos naturais. Há homens que, ou seja, há homens psíquicos ou dotados que, pelo poder da vontade inconsciente, podem produzir os fenômenos e curas maravilhosas. Último documento da igreja. No ano 314 se reuniram os maiores sábios daquela época, então escreveram em latim o documento Episcopi Iurunc, que no século XII foi introduzido ao Decretum Graciani, que vai dizer exatamente assim, que a multidão inumerável que acredita que por palavras ou gestos podem conceber um efeito sobrenatural são de mente obtusa e estúpida, se envolvem no erro dos pagãos, pensando que há algo de divindade ou de providência fora do único Deus. Está na questão 5, cano 12, número 10. Então, Bernardo, só porque você fez o curso COF, que é o curso online de filosofia de Olavo de Carvalho, você não é o fodão como você pensa que é. Você não é o sabichão como você pensa que é. Até porque você é um negacionista. Zoou da pandemia, negou a existência dela, com desculpinha científica, pseudocientífica, dizendo quando começou o primeiro estudo demonstrando que a pandemia estava levando muita gente para o céu, você começou dizendo que o estudo era falso, porque veio com aquele empirismo de que o estudo tinha que ser reproduzido e revisado por pares, isso, aquilo, outro, enquanto o povo estava tudo indo para o caixão. Zoou do povo, levou o povo pra rua, ficou usando máscara com foda-se, ficou xingando as pessoas de outras coisas. Então, tipo assim, você é um falso católico, um católico de merda, que só por ter aprendido, eu acho que aprendeu, né, filosofia com Olavo de Carvalho, aí você fica vendendo uns cursos merda aí, ensinando esse tipo de merda pra várias pessoas, e pior que tem católico que cai nisso. Aí fica se gabando, professor de mais de 10 mil alunos pelo Brasil, pelo mundo todo, com os meus cursos online. Ah, faça-me o favor, né? E eu vou deixar aqui a referência desse negacionismo dele, etc. O xingamento que ele faz, né? Coisa que... Enfim. Então aí ele quer falar de mim? Aí ele quer...
Ele vende curso como se ele fosse a salvação da igreja. Ele já está se confundindo aí com o Salvador, com Jesus Cristo, né? Não, faça aqui esse meu curso que, através do meu curso, vocês vão salvar a igreja. Se sente o combatente, né? Mas é isso. Desculpa o vídeo prolongado. Eu vou deixar aqui o negacionismo dele, a zoação dele, os xingamentos que ele faz. Já foi até processado por causa disso, né? Aí ele quer ter alguma... É um irresponsável que quer ter alguma moral para falar dos outros. Como ele tem esse fã-clube dele, de 10 mil alunos, ele acha que ele tem um peito de aço. Que ninguém pode refutar ele, que ele já quer logo fazer um vídeo, aí a manada de fãs dele começa a atacar quem vai contra ele, como se ele fosse um deus, como se ele fosse a verdade absoluta. Mas não é assim que a banda toca. Então, muito obrigado por te responder. Obrigado pela oportunidade de quem assistiu até o fim. Se quiserem questionar alguma coisa, questionem aqui, não tem problema nenhum. E é isso, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Que Padre Quevedo interceda por nós. E eu não podia deixar de falar, quase que eu esqueço, que Bernardo juntou dos trouxas mais de R$1 milhão para fazer aquele documentário lixo, bosta. Eles estão no meio de nós. E o que sobrou do dinheiro, ele comprou um carro. Um carro para ele, nas custas desses trouxas aí que deram dinheiro para ele fazer esse documentário bosta. Mas quem falou isso não foi eu, foi Nando Moura. Nando Moura que falou que ele comprou um carro com esses mais de R$1 milhão que deram pra ele de graça, pra ele fazer esse documentário de merda. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.